Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, toca os carrilhões, sacristão. Hoje é dia de Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Minha saudação a todos os que acompanham a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90,9, região norte de Santa Catarina, e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Voltar atrás. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis, rogai por nós. Saúde a você que está acompanhando pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, e pelas plataformas digitais, o mundo inteiro. Filhos e filhas, é quarta-feira mariana por excelência. Nossa Senhora, rogai por nós. Vamos juntos passar esta hora abençoada. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Jesus nos fala: eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Senhor, assumimos esta realidade que nos apresenta. Sois a videira e, portanto, é aquela que mantém e nutre os ramos. E bem sabemos, Senhor, que todo ramo que é quebrado, todo ramo que por alguma razão se desconecta, é arrancado da videira, murcha, seca e não produz frutos. Eu sou estes ramos, Senhor. Somos os ramos da videira que és tu. E, portanto, Senhor, nós pedimos que nos mantenha unido a ti. Que o nosso desejo seja de uma união permanente, contínua. Que a nossa união contigo, Senhor, hoje, seja mais do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o que pedimos, Senhor, para que possamos produzir frutos. Da mesma forma, assumimos que o Pai é o agricultor e, como agricultor, rega o tronco, a videira. O Pai é o agricultor e limpa a videira. Senhor, também sabemos que se o ramo não produz fruto, Ele, o Pai, corta. Senhor, dai-nos a graça de produzirmos frutos. E que os frutos sejam abundantes. Mas também, Senhor, admitimos que se produzimos fruto, o Pai, como agricultor, corta, poda, para que possamos produzir mais frutos. Você tem coragem de dizer: eu aceito, Senhor Deus, Pai, as tuas podas. Eu aceito, Senhor, as tuas podas. E reconheço que ao longo da minha vida, muitas vezes,
me podaste. Senhor, quero permanecer em Ti. Nossa Senhora, me ajude neste propósito. Nossa Senhora de tantos títulos e de tantos nomes, hoje é quarta-feira. Me ajude a permanecer na videira que é Teu Filho Jesus, como permaneceste, ó esposa do Espírito Santo. Nossa Senhora, Mãe, não permita que eu me desgarre, que eu seja arrancado, que eu quebre, que eu seja arrancado da videira, Nossa Senhora. Ajudai-me a permanecer em Jesus. Mãe, são tantas as situações que me apartam de Teu Filho. E é por estas situações que rezo. Ilusões, aventuras, paixões, desejos impróprios de um cristão. Eu quero, Mãe, permanecer com Teu Filho e por isso, esta provação que estou passando, dai-me forças. Esta provação que estou passando, ajudai-me, Mãe. Aproveite nesse momento, você que está em casa, você que me acompanha no trabalho, você que está dirigindo, você que está em trânsito, qual a intenção que você quer colocar hoje a Deus por Maria? A intenção primeira, permanecer na videira. E por isso, é o desemprego, é uma briga familiar, é uma depressão, é uma doença física. Nossa Senhora, abra Teu manto, dilate Teu coração, Mãe, e acolha-nos como filhos orantes, discípulos de Teu Filho Jesus e filhos Teus, Mãe. Nossa Senhora, eu quero permanecer na videira. E por isso, eu renuncio a tudo que me aparta de Deus. Ajudai-nos, Mãe, nesta intenção. Ajudai-nos, Mãe, neste propósito. Ajudai-nos, Mãe. Eu vou para o intervalo e eu volto, lembrando que hoje é o 9º dia da novena de Santa Rita até meia-noite. E hoje é o dia de Santa Rita de Cássia. Eu vou para o intervalo, eu volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, o Papa Francisco nomeou hoje novo bispo, o que era sé vacante, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Foi escolhido e nomeado o padre Edson Batista de Melo, até então coordenador diocesano e pastoral na paróquia Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo. Portanto, nossas orações, felicitação ao padre Edson Batista de Melo, nomeado para a Diocese Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Escute esse testemunho, por favor. Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Carolina, sou aqui do Rio de Janeiro e acompanho pelo aplicativo e pela Rádio Catedral. No mês de março eu passei por uma tribulação muito grande no meu casamento. Como o senhor disse, eu quaresmei mesmo. E botei o joelho no chão, diante do sacrário, rezando o terço, rezando o rosário, fazendo as novenas com o senhor. E depois do cerco de Jericó, que o senhor fez no programa, sim. As muralhas caíram e a paz Amém. voltou. A nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento. Eu fazia todo dia o cerco de Jericó no programa e de noite, quando eu chegava em casa, eu pegava no YouTube o vídeo e rezava novamente o cerco de Jericó, cada momento, e aspergia água na casa. Depois do último dia, na semana seguinte, a muralha caiu e a paz voltou. Agradeço a Nossa Senhora pela intercessão e a São José.
Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Louvado seja Deus, filha. Carolina do Rio de Janeiro e nos acompanha pela Rádio Catedral. Louvado seja Deus pela restauração do seu matrimônio. Deus seja louvado. E todos os que estão passando por dificuldades no matrimônio, dobre o joelho, reze, suplique a restauração da vida matrimonial. Não desista, insista na oração. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Deus abençoe. De onde você fala, filha? É de algum lugar aqui do Paraná. Eu acolho você. E filha de Deus, de algum lugar do Paraná, o que está acontecendo? Padre, hoje não é por uma casa que eu consegui essa ligação. Hoje era seu dia, é providência de Deus e dia de Santa Rita. Pois há 6 anos Santa Rita. Filha, só um pouquinho, respira. Porque você precisa se acalmar. Mais uma vez, respira, filha. Que é importante você falar com clareza para que eu possa atender e todos os ouvintes. Vai lá, o que está acontecendo? Há 6 anos, graças a Deus, a Santa Rita, eu tive uma graça alcançada, mas hoje eu vim pedir mais uma graça a ela. Padre. Vamos começar pela graça alcançada, até para mudar um pouco o assunto, e você vai falar um pouquinho mais alto, mais claro. Há 3 anos atrás, o que foi, filha? Há 6 anos atrás, 6 anos. Você me deu a graça de ter uma filha. Tá. Hoje, quando eu tive o meu filho mais velho, os médicos falavam que eu não poderia ter mais filhos, né? Sim. Que depois de 12 anos, Santa Rita me deu ela. Amém. E é a Rita de Cássia hoje em dia. Tá Ela bom. também deu. Tá certo. Hoje, Padre, o que eu venho te pedir é um aconselhamento sobre o meu matrimônio. Tá. Mais ou menos já quase 6 anos, logo depois que eu tive a minha filha, eu perdi totalmente o sentimento, a vontade pelo meu esposo, assim, sabe? Eu não sinto mais nada. Tá. E isso já vem acumulando faz tempo, sabe? E daí, como eu sou uma pessoa de igreja e de comunidade, eu fico sempre naquela. O que vão pensar, o que vão falar numa separada. Tá. Já saí dele no assunto, né? E isso, há uma semana meu esposo nem conversa comigo, padre. Estamos como os 2 estranhos dentro de casa por causa disso. E eu fico pensando, será que isso, se Deus quer da minha vida, até quando que eu vou ter que viver uma vida de matrimônio, de aparência, por causa de família, ou do que os outros falam, eu vou deixar ele falar, padre. Entendi. Filha, vamos pensar, há 6 anos atrás, depois que... 6 anos isso? Logo depois que eu tive É que a ligação não está começou. muito boa. Há 6 anos atrás, você perdeu o desejo sexual pelo seu marido, é isso? Sim. Falando um palavreado compreensível. Você perdeu o desejo sexual pelo seu marido. Por ele, por qualquer um, não sinto nada, Tá sabe? bom. Nada. Assim. O meu esposo, no mês passado, até me jogou na minha cara, você tem outro. Mas eu fiquei quieta, mas quase, em pensamento, antes tivesse outro, que daí por menos sentia vontade pelo outro, eu sentia por você. Mas lógico que não, padre. É uma frase que você... Eu entendo que você queria dizer para ele que não tinha outro. Mas não é uma frase, não é uma palavra a dizer para ele. Agora, filha de Deus, você procurou um médico? Já procurei, padre, mas nada resolve, não ajuda em nada. Já fiz terapia, não ajudou em nada. Tá. Que tipo de médico você procurou? Psicólogo. Psicólogo. Você já procurou um ginecologista? Já, mas também não me ajudou muito com coisa, não. Eu só passo um medicamento, mas o medicamento também não ajudou em muita coisa, não. Você está desacreditada, filha. Você está desacreditada em você mesmo. Antes de falar do teu casamento, você precisa acreditar em você. Você está colocando que aconteceu e você está, vamos dizer, assexuada, sem a libido, sem o desejo, e você vai viver assim. Só que está muito cedo. Você é uma pessoa nova pela voz e pelos elementos. Você tem uma filha há 6 anos atrás. Você pode reverter essa situação.
Veja, filha, você teria que procurar mais ajuda. Não deu certo com um. Só que chegou um ponto, padre, de uma pessoa chegar e falar assim, vai nesses lugares, você sabe que eu não vou nem falar, né? Pega um filminho, padre, jamais eu vou fazer isso. Filha, mas não, tá. Essa Essa pessoa que te falou espírito de porco é um anjo do capeta. Essa pessoa não era para escutar. Um conselho desse não é. E não é vendo filminho pornográfico que você vai... Não é vendo um filminho pornográfico que você vai sentir desejo. Não é isso. Pelo contrário, você vai sentir mais nojo. Eu falei para você, filha, escuta. Você tem que procurar, volto a dizer, um médico especialista nesse assunto. Não ter vergonha de procurar ajuda. Existe hoje muitos tratamentos, não é numa só vez que você vai resolver. Você foi no psicólogo, você falou não teve muito efeito, foi no médico, não teve muito efeito, mas não desista. Eu insisto neste ponto. Eu insisto nesse ponto. Você pode conversar, mas não vai conversar com essa que mandou você ver filme pornográfico. Até você pode ir lá na tua psicóloga, você pode ir no médico e dizer, me diga um especialista. Me diga alguém que trata isso, que trata a libido, que trata essas questões de mulher, da frigidez, o que aconteceu, o que aconteceu. Você entendeu, filho? Eu não queria que você desistisse de você. Aí você vai me falar, e o meu marido? Filho, ele está sendo paciencioso. Ele talvez não falou da forma mais correta para você, mas a partir do momento que você se abre com ele, você contou para ele que não tem esse desejo? Já contei um tempo, mas ele tá, mas isso é coisa da tua cabeça. Mas não é coisa da minha cabeça. Eu sei que não. Eu vou fazer uma coisa sem vontade, sem querer. Eu sei que não é uma coisa da sua cabeça, mas você entende que ao você desistir de procurar ajuda, você está desistindo da vida matrimonial, porque para ele, pelo que você está dizendo, é algo importante. No matrimônio é algo importante a questão sexual, a menos que os dois, em comum acordo, decidam viver juntos, mesmo sem ter a possibilidade sexual, sem ter a atividade sexual. Eu conheço mulheres muito bem resolvidas, que o homem ficou impotente, e a mulher, por amor, decidiu continuar junto. Para a mulher, é mais fácil por uma questão cultural. Ela é mais resiliente. Para o homem, não estou justificando, é mais difícil. Mas então, filha, antes de pensar em colocar um ponto final no teu casamento, antes de pensar em separação, eu vou rezar na sua intenção, mas eu insisto que você procure ajuda. Tá bom. Que Deus abençoe. Eu volto com a leitura orante da palavra de Deus. Queridos filhos e filhas, eu falava com uma filha de Deus do Paraná, eu fui incisivo em pedir a ela que procure ajuda com médicos da mulher. Aí você vai saber, e procure especialistas. Numa tentativa não deu certo, continue. A sexualidade é muito importante no matrimônio. Eu não diria que é essencial, mas não pode ser descuidada. E quando acontece algo nessa área, existe muito tabu. Do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. E o casal tem que dialogar neste ponto. Omitir, e eu digo aqui homens, eu vejo muitos e-mails, acompanho muitas partilhas. Às vezes está acontecendo algo, homens ou com as mulheres na vida sexual, por exemplo, a perda da libido. Ou um trauma que pode acontecer pós-parto, pode acontecer por um outro motivo, que não tinha e aparece. O não falar com o cônjuge, com a pessoa que está junto, sem dúvida leva a muitas teorias, pensamentos,
E, na verdade, a outra pessoa, sem entender o que está acontecendo, naturalmente nasce um sentimento de rejeição. É natural. Nesse ponto, às vezes os homens tentam esconder e não entendem que é um problema, e isso não diminui a masculinidade. Partilhe com suas esposas. Não tente compensar, às vezes, com grosseria. Ou, às vezes, a pessoa se torna grosseira para se afastar, para não ter que ter esses momentos de intimidade. É um erro. É um erro. É um equívoco. É uma fuga equivocada do problema. Nada como um diálogo. Isso não diminui nada a masculinidade ou a feminilidade. Um casal dialogue sobre esses temas e procure ajuda psicológica, se preciso psiquiátrica, e médicos. Mas quando se trata dessa área, lembre-se, existe hoje médicos e especialistas em pulmão, pneumologista, especialistas em outras áreas. Só dei um exemplo. Também na vida da sexualidade. Não descuide, porque a própria palavra de Deus nos diz, e depois eu posso até citar, se apartar da vida íntima é abrir brechas ao diabo. Filhos queridos, eu gostaria, antes de ir para a palavra de Deus, que é Atos capítulo 9, versículo 32, dizer e lembrá-los que nós estamos em plena campanha das Santas Chagas. Eu tenho aqui um quadro maior. Esse quadro maior que está aqui, eu gostaria que mostrasse. Propositalmente foi colocado embaixo São José. São José Providenciae. Você recebeu um parecido com este em casa, que aos poucos, cada mês, você recebe junto com o jornal, um pedacinho que vai montando este porta-retrato. E neste mês, nós estamos na chaga da mão esquerda. A virtude da mansidão. Dai-nos, Senhor, a virtude da mansidão. Em nossa ação, oração, sensibilização é em relação aos jovens. Por isso, gostaria de convidar você. Faça a sua doação mensal e, por favor, a sua doação extra. Você recebeu um boleto extra. E eu diria, com muita simplicidade, nós estamos no dia 22 e, por alguma razão, poucas pessoas colaboraram. Eu estou um pouco assustado. Numa margem de 5%, dia 22, meu Deus. Quero pedir, com humildade e confiança, você que é associado, já fez a sua contribuição do mês de maio, mês de Maria, faça também a sua doação extra da segunda etapa da campanha das Santas Chagas, a chaga da mão esquerda, virtude da mansidão. Por favor, nós precisamos de sua ajuda. Muito obrigado. Sob a leitura orante, escute. Sou Rosinete, falo de Sinop, no Mato Grosso. Opa! E acompanho o senhor pelo canal 21, a TV local. Tá vendo? Padre, eu estou encantada com a leitura do Atos dos Apóstolos. Olha lá. No primeiro... Segura lá, sacristão, até que enfim. Até que enfim apareceu. Louvado seja Deus, Rosinete. Ela é de Mato Grosso e ela acompanha pela TV Evangelizar. Você viu? Eu estava pedindo agora para mantermos as TVs. Pedindo a doação da mão esquerda, mês de maio, doação extra. E louvado seja Deus. Lá eles têm a TV 24 horas e todo o Brasil tem, porque é digital. Mas que bom que você está gostando. Solta de novo que agora convido você a prestar mais atenção ainda na Rosinete. Sou Rosinete, falo de Sinop, no Mato Grosso, e acompanho o senhor pelo canal 21, a TV local. Padre, eu estou encantada com a leitura do Atos dos Apóstolos. Amém. No primeiro, que o senhor começou já falando de São Matias, eu Foi. fiquei emocionada. Depois vem Saulo,
Bartolomeu. Isso. Meu Deus do céu, são ensinamentos muito importantes. Verdade. Eu estou me sentindo numa sabedoria só com essas leituras. Padre, que Deus abençoe o senhor, que continue sempre nos ensinando, sempre evangelizando e nos orientando para a caminhada, Padre. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Rezem por mim. Bíblia aberta, cartilha de oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 32. Pedro, agora nós vamos falar de Pedro, viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas. Não é o nosso Enéas, não. Mas é o nome bíblico, desculpa, perdão. Foi um ato falho. Que era paralítico. E fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Toca o sino, sacristão! Mais um milagre que Pedro faz, confirmando aquela palavra do Senhor que dizia: eu vos farei ver coisas ainda maiores. Vão, anuncie os milagres, as curas acompanharão a vocês. Vamos lá, Pedro foi à cidade de Lida. Lá encontrou um homem chamado Enéas. O Senhor manda seus mensageiros. E de repente você pode receber a visita de Pedro, de Paulo, de João, do padre da sua paróquia. Havia um homem paralítico há 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida, da região de Saron, viram isso e se converteram ao Senhor. E foi para a cidade de Jope. Continuamos depois do intervalo. Queridos filhos e filhas, do capítulo 9, do versículo 32 a 35, nessa primeira perícope, a cura de um paralítico chamado Enéas. Na cidade de Lida, agora em Jope. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita, que esse nome em grego é Dorcas. Então, qual o nome da mulher? Tabita ou Dorcas. Ela usava, atenção, quem era ela? Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas, Tabita, ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. Jope fica perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus, atenção aos detalhes, ainda usando o nome seguidores de Jesus, em Jope, souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa em Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas, Tabita,
havia feito quando estava viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas, Tabita, e disse: Tabita, levanta-se. Ela, que estava morta, abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive viúvas, e entregou ela viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Filhos e filhas, 2 grandes milagres de Pedro. Se falamos que nosso Senhor, de fato, ressuscitou Lázaro, repito, Jesus ressuscitou Lázaro. Eu escrevo aqui, Pedro ressuscitou Tabita. Mas isso não é Pedro que é o instrumento. E lembro que nosso Senhor prometeu: vão, e os sinais que acompanharão serão: imporão as mãos e serão curados, ressuscitarão os mortos. Jesus prometeu. E o texto de hoje é o cumprimento, é a realização da promessa. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu creio que estes sinais continuam a acontecer na tua igreja. Eu creio que pela força do Espírito Santo, eu creio, Senhor. Eu creio. E por isso peço que todos os que estão paralisados possam voltar a andar. Que aqueles que estão como que mortos voltem à vida. Obrigado, Senhor, pela realização da promessa. E eu quero que nesse momento você diga quais são as situações da sua vida que você quer pedir que sejam ressuscitadas. Situações de morte, praticamente morte. Entende a palavra? Que humanamente falando, seria a sepultura, mas em Deus, a ressurreição. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, ainda falando da palavra de Deus, eu quero continuar a minha orientação e citar o texto que mencionei, aquela filha de Deus de algum lugar do Paraná. E o texto que eu sugiro é 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 a 5. Esse texto que nos fala dos conselhos para o matrimônio. E eu falava sobre a questão da sexualidade. E digo a todos que estão me acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais, divulgue essa mensagem. O texto começa dizendo sobre o homem cumprir o dever de marido, a mulher também cumprir o dever como esposa. Lembrando aqui o texto, a esposa não manda no seu corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, não pare aí nesse ponto. O marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é sua esposa. Você compreende o ser uma só carne que nosso Senhor fala? Atenção, versículo 5, toca o sino, sacristão, onde a palavra de Deus fala sobre a sexualidade humana dentro do matrimônio. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas
Depois, devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Palavra do Senhor, graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, propriamente o versículo 1 a 5, em especial o 5º versículo. E quando por algum motivo há uma dificuldade, dialoguem, conversem e procurem ajuda de psicólogos, psiquiatras e especialistas no assunto da sexualidade. Não descuidem da vida sexual, porque pode ser deixar uma brecha para que Satanás destrua a vida a dois. Amém. Alessandro, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Padre. Bom dia. Seja bem-vindo, meu filho. Você fala de onde, como me acompanha? Eu falo de Porto Velho, Rondônia, e acompanho o senhor pelo aplicativo, e depois também a nossa rádio Caiari FM aqui de Porto Velho reproduz o programa do senhor às 11 horas da manhã pelo nosso horário aqui. Toca o sino, sacristão. Meu abraço à rádio Caiari FM 103,1 e ao Alessandro de Porto Velho, Rondônia, que acompanha pelo aplicativo. A palavra é sua, meu filho. Padre, primeiramente a sua bênção, né, Padre? Deus abençoe. Amém. Eu quero dar o meu testemunho pela graça alcançada da restauração do meu casamento, né? Amém. No começo do ano eu tive umas tribulações e a minha esposa junto com a minha filha saíram de casa, né? Ela pediu um tempo dizendo que não queria mais, né, nosso casamento. E por muitas tribulações, até afastamento de Deus mesmo, então, como se diz, é no deserto que a gente tem as nossas provações, né? Sim. E a gente vê que a gente está afastado de Deus, e aí como nesse período de deserto que eu chamo, que eu passei, me apeguei mais a Deus, me ajoelhei e fiz as minhas orações, vendo o que eu tinha errado, né? Me confessando também, porque muitas das vezes a gente tem aquela consciência de que a gente está errando, mas a gente também tem que ver o que o nosso pecado, aonde a gente está errando. É né? verdade. E as consequências do pecado na vida. Isso, porque a mão de Deus é aquilo, ela pesa, né? Falando Certo. mais assim, ela pesa devido aos nossos pecados, aos nossos erros que cometemos, né? Fui na igreja... Alessandro, em respeito às rádios irmãs, eu vou para o intervalo e eu volto. Eu volto falando com você pelo seu testemunho, pode ser? Você espera um pouquinho? Espero Eu vou para o sim, intervalo, Padre. eu volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu falo com Alessandro de Porto Velho, Rondônia, que nos acompanha pelo aplicativo e também pela rádio Caiari FM 103,3. Pois não, Alessandro, você estava contando que você estava louvando a Deus pela restauração do matrimônio, porque você passou por um deserto e foi no deserto que você descobriu onde estava errando, as consequências do erro. E aí, meu filho? Então, Padre, e aí para mim não me prolongar muito, né? Porque eu sei que o tempo de vocês são curto, mas aí nessa minha busca por Deus, né? Eu ouvia muito a programação do Senhor, e no começo de abril foi a novena do Santo Expedito, né? Foi. E eu já ali, não desanimando da minha fé, falei, meu Santo Expedito, interceda por mim junto ao Pai, né? Sim. E faça a minha graça para a restauração da minha família, que é o bem maior que Deus dá pra gente, né? A família que eu vou cuidar daqui para frente conforme Deus manda, né? Sim. E no dia 5 de abril, que foi o meu aniversário, foi o dia que eu ajoelhei e pedi para ele que o meu presente maior seria a volta da minha família. E nesse dia, Padre, por incrível que pareça, no meu aniversário, o meu presente foi a restauração da minha família. Amém. Minha esposa voltando com a minha filha, e estamos juntos agora muito na fé. E a minha esposa, ela estava também afastada, e esse domingo a alegria maior, Padre, foi ela ir na igreja, na missa comigo.
Louvado seja nosso Senhor. Pede pro sacristão tocar o sino, Toca Alessandro. o sino, sacristão, toca o sino, porque graça alcançada é graça testemunhada. Deus seja louvado, Alessandro, que continue assim. Meu abraço ao Padre Geraldo, que é o diretor da Rádio Caiuari, de Porto Velho, arcebispo Dom Roque Paloche. Gente, eu quero mandar um abraço carinhoso a todos que me acompanham. Hoje é aniversário da Rádio Cidade FM 104,9 Santana do Jacaré, Minas Gerais, Colmeia AM 650 Cascavel, onde tem TV também, Cascavel. Líder FM 87,9 Santa Cecília do Pavão, Paraná. Educadora Santa Rita M 1490. Fernandópolis, São Paulo. Tinha que ser hoje, né? Santa Rita de Cássia, o nome da rádio, dia de Santa Rita. Hipnose FM 87,9 de Camacho, Minas Gerais. Padre Cícero FM 104,7 Aquirás, Pernambuco. Parabenizo hoje a TV Intercâmbio, canal 75, Cantagalo, Rio de Janeiro. TV Brasilnet Telecom, canal 95 de Cornélio Procópio. E TV Evangelizar, canal 49 de Zedoca, Maranhão, 2 anos. Filhos queridos, nós estamos celebrando Santa Rita de Cássia. E ele me falava, o Alessandro, e eu indico, olha, O Poder Oculto. O Poder Oculto é um livro que inclusive fala um capítulo sobre a necessidade de mudança. E ele falava de Santo Expedito. Então, adquira, presenteie e leia. Sobre a programação dessa semana, temos muitos. Belo Horizonte, Carmo do Cajuru. Olhe lá no site padrereginaldomanzotti.org.br. É um prazer estar com vocês. Belo Horizonte, já adquiriram o convite? Carmo do Cajuru, Poder Oculto. E falando também sobre Santo Expedito, que resolve muitos problemas. Filhos queridos, Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita, que tem uma história linda. Fiz um padre em missão lá em Santa Rita, na cidade de Cássia. Não sei se vão transmitir hoje, seria oportuno. Mas hoje, a vida de Santa Rita, vou contar na missa ao meio-dia e também à noite. Atenção, toca o sino, sacristão, Rede Vida evangeliza hoje à noite. Um programa especial, Santa Rita das Causas Impossíveis. Avise para os amigos, para as amigas, e qual a tua causa impossível que você quer pedir por intercessão de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. E hoje, 9º dia. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora na última hora, refúgio e abrigo na dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda a confiança, Santa Rita de Cássia, junto com vosso poder. Isso, agora sim, do Sagrado Coração de Jesus, a vós recorro nesse caso difícil e imprevisto, que dolorosamente oprime o meu coração. 9º dia, faço o seu pedido. Até meia-noite, 9º dia, dia de Santa Rita de Cássia. Obtenha a graça que desejo, pois tendo-me e sendo necessária, eu a quero. Apresentada por vós, as minhas orações, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida e os meus costumes, para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Rita de Cássia das Causas Impossíveis, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, ó Deus. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, hoje o seu dia, abençoai a água, a roupa dos enfermos, os remédios, as fotos de família. Abençoai, santificai, protegei os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, vão agora
para o YouTube, Padre Manzotti, estarei colocando sobre o que aprendemos com as formigas. Veja lá, evangelizar é preciso.